Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Igor, galera. Muito obrigado por todo o feedback e ajuda que vocês estão me dando. Lembrando vocês que toda honra, glória e louvor sejam dadas ao nosso Deus. Gente, vamos continuar aí hoje o nosso resumo bíblico. Vamos estar falando agora de Esdras até Malaquias. Falamos no vídeo passado de Gênesis até 2 Crônicas. Vou deixar o link do vídeo passado na descrição para vocês poderem estar acompanhando, tá? Lembrando que qualquer dúvida que vocês têm, deixem nos comentários, ok? Então fique com o vídeo e um abraço para todos vocês. Que Deus os abençoe. Aprendemos anteriormente, acaba-se o nosso resumo no livro de 2 Crônicas, onde Crônicas esses dois livros, 1º e 2 Crônicas, repetem algumas histórias anteriores. Mas o que nós podemos perceber é que a nação de Israel ficou dividida entre Israel e Judá, eles se dividiram, certo? E aí começa-se um tempo muito difícil, porque eles começam a adotar outros deuses, eles começam a adotar outras práticas que são totalmente contrárias às práticas na qual Deus se agrada. E aí o que acontece? Eles, que nem eu falei no vídeo passado, eles são dominados, eles são atacados, têm suas cidades destruídas. E nós temos Esdras. Esdras, quem é Esdras? Esdras, ele é um personagem bíblico, dizem que ele é da descendência de Arão, e Esdras, ele é um estudioso da Bíblia, ele é um escriba, né? Escritor, ele tem muito conhecimento da Bíblia. E ele ajuda na reconstrução do templo, e principalmente Esdras, ele volta com o intuito de querer ensinar as pessoas sobre as leis de Moisés, ensinar sobre o que Deus fez, tentar despertar o povo, né? Logo depois nós temos o outro livro, que é o livro de Neemias. O livro de Neemias, gente, ele é um livro que ele relata sobre um homem hebreu que estava na Pérsia, e esse homem hebreu que estava na Pérsia, ele ficou sabendo de que se estava sendo reformado o templo em Jerusalém, porque o rei Ciro da Pérsia dominou a Babilônia e libertou os judeus que estavam naquele local exilados, presos. E aí Neemias, ele volta, ele começa a ajudar o povo na reconstrução do templo, tanto que o rei naquela época, ele permitiu a Neemias voltar para ajudar e ainda deu alguns recursos para poder reconstruir tudo, e principalmente o muro, né? Depois nós temos o livro de Esther, que conta a história de uma judia, onde ela se tornou a rainha da Pérsia, né? Na verdade foi de uma certa província da Pérsia que ela se torna rainha junto com o rei Assuero, tá bom? Dizem que quem escreveu esse livro ou foi Esdras ou foi Neemias, porque ambos eles dois tinham conhecimento dos costumes persas. Não é certeza que foi um dos dois, mas é uma probabilidade que foi um dos dois que escreveu o livro de Esther. Logo depois nós temos 5 livros poéticos. Nós temos o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O que são esses livros? São os livros onde muitos compositores escreveram músicas, textos, poesias em momentos difíceis, palavras de ânimo, palavras de ensinamento, reflexões referente à Bíblia, referente a Deus, Provérbios de Salomão, Cantares de Salomão, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó, que conta a história de Jó, que é um livro que pode ser colocado junto com Gênesis, que a gente vai estudar isso mais pra frente, né? E temos o livro de Salmos, que nem o salmista, o rei Davi, que escreveu muitos salmos, porque ele tocava na sua harpa e tudo mais. Logo depois, nós temos os livros de Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Esses são os grandes profetas, a qual Deus falou muito com eles e fizeram uma certa mudança em Israel. O que aconteceu? A nação de Judá estava muito corrompida, estava muito pecaminosa, estava muito idólatra, e Deus levanta Isaías para poder falar e tentar alertar o povo, né? Porque o povo ficava idolatrando os deuses, o povo não queria saber de Deus, então Deus usa a vida de Isaías para poder ir até o povo e falar com o povo: olha, vocês sabiam que o rei do Egito, o faraó, vocês sabiam que os assírios estavam tentando dominar vocês e Deus não permitiu? Deus livrou vocês das mãos dos assírios e dos egípcios e vocês ainda continuam em pecado? Isaías começa a pregar. Isaías é quem começa a falar da vinda de Jesus, começa a falar do Messias que viria, certo? Só que depois nós temos quem? Jeremias, que também ele é levantado por Deus no mesmo propósito para poder tentar despertar o povo a retornar para as coisas de Deus. Só que o povo ainda não acorda. Até que nós temos no livro de Lamentações
que é onde Jeremias escreve todos os acontecimentos de que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, levou muitos prisioneiros para a Babilônia. Logo depois nós temos aqui o livro de Ezequiel. Ezequiel, quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele queria na verdade ser um sacerdote, porém com 25 anos ele é levado exilado para a Babilônia e ele sofreu durante 5 anos lá, até que com 30 anos Deus se revela para ele, Deus conversa com ele, ele entende o propósito e totalmente se dedica-se a Deus. E Deus, através da vida dele, começa a profetizar àqueles que estavam na Babilônia, para que eles pudessem ter um ânimo, onde ele fala da profecia do vale de ossos secos também. Logo depois nós temos o livro de Daniel, o profeta Daniel. Quem foi Daniel, Igor? Já ouviram falar da história de Daniel na cova dos leões? Já ouviram falar na história daquela estátua que os 3 que não se dobraram até a estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo? É sobre isso. Daniel, ele era hebreu. Quando o rei Nabucodonosor leva alguns que eram jovens inteligentes até a Babilônia, Daniel vai junto. E Daniel, ele tinha um diferencial. Então o rei já chamou ele para mais perto, para ser um ajudante muito mais próximo do rei. E Daniel aconselhava o rei também. Daniel, ele tinha revelação de sonhos também. Daniel, ele tinha visões que Deus dava a ele. Daniel teve algumas visões referentes aos fins dos tempos, que nós temos também junto com João, que era discípulo de Jesus no livro de Apocalipse. Nós tivemos algumas revelações que Daniel fez referente ao reino do rei Nabucodonosor. Tá? E tivemos aquela passagem de que ele foi jogado na cova dos leões, mas mesmo assim ele não morreu porque Deus não permitiu e os leões ficaram calmos com ele. Depois nós temos o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Igor, quem são esses? São os pequenos profetas. Por que a gente fala pequeno? Porque eles não falaram tanto. Através deles, Deus falou muitas coisas, mas não tanto quanto os outros. Por isso que os outros são os profetas maiores, porque eles tiveram um ministério maior. Mas todos esses na qual eu falei para vocês agora, eles foram levantados por Deus para também despertar o povo. Israel estava passando por um esfriamento espiritual. Israel estava passando por uma queda espiritual. Israel não estava conseguindo se levantar. Judá não estava conseguindo se levantar. Eles estavam difíceis, eles estavam jogados na lama do pecado. Eles estavam totalmente contrários a tudo aquilo que Deus queria deles. Deus queria verdadeiros adoradores, eles estavam sendo falsos, eles estavam adorando os outros deuses, eles não estavam se importando com Deus, eles estavam tratando a lei de Deus de qualquer jeito. E Deus começa a usar todos esses profetas para poder alertar o povo, acordem, despertem, e o povo não liga, o povo não liga, o povo não liga, o povo não se preocupa, o povo não está nem aí. Infelizmente é isso que acontece. Após o livro de Malaquias, do livro de Malaquias até o livro de Mateus, nós temos um buraco de 400 anos. 400 anos onde Deus não usou ninguém, onde Deus não falou com ninguém, onde Deus não fez milagres, não fez maravilhas. Deus simplesmente se calou ao povo de Israel. Porque a gente tem um povo que não ouvia. Muitas vezes na Bíblia a gente vai ver isso. O povo judeu, o povo de Deus, eles errando, Deus pegava, colocava eles, anda, e eles erravam de novo, e Deus pegava e anda. Se eles tivessem dado os ouvidos a Isaías, a Jeremias, se eles tivessem dado ouvido a todos os profetas, o profeta Elias, o profeta Eliseu, eles teriam caído, eles teriam sido dominados de maneira nenhuma. O problema foi que eles estavam totalmente com os ouvidos tapados a Deus. Então Deus falou, eu estou falando, eu estou mandando profetas, eu estou mandando servos meus, eles não estão me dando ouvido. O que eu vou fazer? Eu vou ter que tentar fazer eles passar por uma coisa para eles poderem tentar enxergar, que foi o exílio por 70 anos na Babilônia, a destruição do templo de Salomão, que já tinha 400 anos de existência. Foi isso que aconteceu, foi essa forma que o Senhor encontrou para poder tentar dar um cutucão neles. Sabe aquela pessoa que está dormindo e você chama ela não acorda, você tem que pegar e começar a chacoalhar para a pessoa acordar? É isso que Deus teve que fazer com Israel. E aí não tem nenhum relato, nada, não tem nada escrito durante esses 400 anos que Deus simplesmente se calou. O povo foi dominado pelos romanos, que eram o novo povo que cresceu através da vida de Alexandre o Grande, através da vida de muitos guerreiros que dominaram quase metade do planeta Terra, que a gente vai ver especificamente no próximo vídeo. E aí agora a gente vai fazer o resumo no Novo Testamento, falando sobre Mateus,
Na verdade, eu não sei ainda se eu vou fazer de Mateus até alguma parte ou se eu vou conseguir fazer um resumo em um vídeo só do Novo Testamento. Mas, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, segue a nossa página no Face, a nossa página no Insta. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.